Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu sou da igreja com o Pai do Seu amém. Louvado seja Deus. Quem está feliz mais uma vez de estar na presença de Jesus, você pode glorificar o nome de Jesus por fôlego que Ele tem dado mais uma vez na nossa vida. O amanhã que acordamos por conta da presença dEle em nossa vida. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã. Grande é a sua fidelidade, grande é o seu amor pela nossa vida. Louvado seja Deus. Quero ser grato a Deus pela oportunidade em nome de Jesus. E que Deus abençoe a vida do pastor que confiou na minha pessoa de estar trazendo a palavra para a nossa vida nessa noite. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 13 e versículo 10. Lucas, capítulo 13 e versículo de número 10. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: e ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, e disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar ou necessário. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não se leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém. A palavra que nós acabamos de ler nessa noite é uma palavra bastante conhecida, a qual narra este acontecimento o evangelista Lucas, e nós sabemos que o mesmo, ele não foi uma pessoa ocular que viu a Jesus Cristo de Nazaré, mas buscou informações a saber a respeito da vida de Jesus e a saber dos milagres que Jesus fizera. Louvado seja o nome de Jesus. Lucas, ele não estava entre um dos colégios apostólicos. Lucas é um gentio, ele é grego convertido ao cristianismo, e logo mesmo ele vai relatando os fatos de Jesus Cristo de Nazaré. Ele vem relatando os milagres de Jesus, ele vem relatando as maravilhas que Jesus ele vem fazendo. Lucas, ele vem relatando
as curas que Jesus vem fazendo. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Jesus, ele continua operando milagres hoje, ainda sobre a nossa vida. Jesus, ele ainda está operando milagre, salvando e curando e libertando vidas da escravidão do pecado. Louvado seja o nome de Jesus, aprisionado por Satanás. Jesus, ele ainda liberta as pessoas. Jesus, ele ainda faz milagres na vida das pessoas. Quem acredita nessa noite que Jesus Cristo, ele ainda faz milagre, ele ainda salva, ele ainda batiza com o Espírito Santo da verdade. Você acredita nesse Jesus Cristo de Nazaré? Nesta noite, glorifica Ele nesta noite, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor e de toda adoração. Aleluia. Esse texto ele é bastante conhecido. Jesus, Lucas ele narra a história, o relato desta mulher, que há 18 anos de sua vida, essa mulher sofria de uma enfermidade, essa mulher andava encurvada. Louvado seja o nome de Jesus. No capítulo 13, versículo de número 10, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele ensinava no sábado, em uma das sinagogas. As sinagogas era onde o povo de Deus se reunia para adorar a Deus. A sinagoga era um lugar que o povo de Deus ia se encontrar, se reunir, para lerem a Torá, para lerem o mandamento de Deus, para entoarem louvores a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, o mesmo, ele ensinava na sinagoga. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. E nós observamos nesse versículo de número 11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Ia viajar 18 anos. E andava encurvada. E não podia de modo algum endireitar-se. Em outras traduções vai dizer que esta mulher era incapaz de olhar para cima. Esta mulher, ela tinha uma enfermidade na sua coluna, que ela era encurvada, e ela era incapaz de olhar para cima. Essa mulher, 18 anos de sua vida, sempre olhando para baixo. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Mas quando Jesus ele entra na história, mas quando Jesus ele entra no recinto, mas quando Jesus ele entra na vida de uma pessoa, louvado seja o nome de Cristo Jesus. Jesus ele não quer saber se você está com quantos anos que você tem essa enfermidade, há quanto tempo você está acarretando esta doença. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. E Jesus sendo Deus, Jesus ele sendo divino, ele vai entender que na vida daquela mulher, esta enfermidade não era só física, mas era espiritual. Era um demônio que ficava na vida desta mulher. Mas Jesus ele estava na sinagoga.
sinagoga, mas Jesus, ele estava no culto como esse, e Jesus está aqui nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus. Antes de você sair da sua casa para vir para o culto, Jesus, ele já estava vendo você se arrumando. Antes de você vir para o culto, você estava louvando a Deus, mas Jesus, ele já estava vendo você. Antes de você louvar, antes de você dizer alguma palavra de sua boca, Jesus estava lendo os seus pensamentos. Louvado seja o nome de Jesus. Antes de você botar o pé na igreja, Jesus, ele estava vendo você. Aquela mulher estava com 18 anos, indo para a sinagoga com espírito de enfermidade, mas aquele culto ia ser um culto diferente, porque Jesus estava naquele lugar. Porque quando Jesus não está no lugar, não acontece nada, pois a presença de Jesus, quando ela está no recinto, a presença de Jesus, quando ela está no lugar, algo diferente tem que acontecer na vida de alguém. Há 18 anos que aquela mulher vinha com aquela enfermidade, com aquele espírito. E é interessante saber que os religiosos daquela época, aleluia, eles não notavam isso na vida daquela mulher. Mas Jesus, o Todo-Poderoso, o Divino, o criou todas as coisas, ele viu a necessidade daquela mulher. Sabe o que Jesus nos ensina nessa noite? É porque que nós temos que ter cuidado para não virar uma vida no automático de vir para o culto. Oh, aleluia! Jesus, ele está nos ensinando que a cada dia é um novo de Deus para a nossa vida. Jesus está nos ensinando nessa noite, louvado seja Deus, que aquele culto, naquele dia, era um culto diferente, porque Jesus estava naquele lugar. É um culto diferente porque Jesus, ele está aqui. É um culto diferente porque a presença dele está aqui nessa noite. E eu creio em nome de Jesus Cristo que Jesus, ele ainda realiza milagre em vida de pessoas. E através desse milagre, ele não quer fazer só um milagre, ele quer ter um relacionamento com você. Ele não quer só fazer bênçãos em sua vida. Ele não quer só entregar bem materiais para você, para mim e para todos que estão aqui. Jesus, ele quer ter um relacionamento comigo e com você. Aleluia, Jesus. E vendo a Jesus, chamou a si, disse à mulher: estás livre da tua enfermidade. Primeiro, quando Jesus, ele chega naquele culto, ele vê a necessidade daquela mulher. Que eu e você, que eu me incluo também nisso, que nós venhamos a ter amor pelas pessoas, pelas almas, e nós venhamos a enxergar a necessidade das pessoas.
Eu me incluo também nisso. Porque por muitas das vezes a gente vem do culto e sai do culto, e por muitas das vezes esquecemos de valorizar as almas. Mas quando Jesus ele está presente em nossa vida, quando Jesus ele derrama o Espírito Santo em nossa vida, Jesus ele dá capacidade para mim, para você, enxergar esses detalhes. Louvado seja o nome de Jesus. Quando Jesus ele dá capacidade para mim, para você, louvado seja o nome de Cristo Jesus, de enxergar essas necessidades na vida das pessoas. Louvado seja o nome de Jesus. De modo algum aquela mulher podia endireitar-se, de jeito nenhum. Em outras traduções, porque a minha não diz incapaz, mas outras traduções dizem que aquela mulher era incapaz de olhar para cima. O único que tem a capacidade de endireitar, de consertar, de tratar a nossa vida é Jesus Cristo de Nazaré. O único que tem a capacidade de endireitar o homem, de fazer um homem direito, é a palavra de Deus. Porque toda vez, e nós acompanhamos isso no início da palavra de Deus, na trajetória dos irmãos na fé, toda vez que o povo de Deus, eles se desviavam da verdade e adoravam outros deuses, aquele povo, ele adorava outros deuses e esquecia de adorar o único e verdadeiro Deus. E Deus, como foi falado nessa noite, porque se Ele corrigir, Ele não é Pai. Se Ele corrige, é porque Ele é Pai. Louvado seja o nome de Jesus. E que quando aquele povo, eles se afastavam da palavra de Deus, Jesus, Ele usava o povo babilônico como vara de correção para corrigir o povo, para endireitar o povo, para botar o povo no prumo. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. O único que pode endireitar o homem é a palavra de Deus. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Eu estava vindo para minha casa hoje, saí do meu trabalho e vim para minha casa, e no caminho eu encontrei um rapaz que vinha de bicicleta. Ele estava todo arrebentado, o rosto dele. E eu meditando essa palavra hoje no trabalho, e eu chamei aquele jovem, você sabe qual é a única coisa no mundo que pode endireitar a vida do homem? Aí ele ficou olhando para mim. Essa pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré, que pode endireitar a vida do homem, que pode colocar o homem no prumo. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. E Jesus, Ele faz assim, meu amigo, Ele enxerga a nossa necessidade, aquilo que nós não éramos nem capazes. Falando aqui da salvação, a gente era incapaz de ser salvo, mas foi pela graça de Cristo Jesus. Isso não é dom de nós, é pela graça de Deus em Cristo Jesus. A salvação só quem pode dar ao ser humano é Jesus Cristo de Nazaré. Aquilo que nós era
incapazes de obter a salvação, aquilo que não eram nós incapazes, nós era inimigo de Deus, mas a Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus, Ele amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Só Jesus Cristo, meu querido, só Jesus Cristo, amada igreja, pode dar vida eterna para a vida do ser humano. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. É interessante que Jesus, Ele já viu eu e você. Louvado seja Deus. Quando a sociedade olhava para mim, para você, julgava logo: não vai passar desse ano, é incapaz. Louvado seja o nome de Jesus. Mas quando Jesus ele olha, mas quando Jesus ele entra na sinagoga, Jesus ele está vendo a necessidade. E Jesus ele vai dizer assim: ele não vai morrer esse ano, ele vai ser um pregador da palavra. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Vai morrer na prostituição, mas Jesus ele vê primeiro a necessidade e diz: vai ser uma levita na casa do Senhor. Louvado seja o nome de Cristo Jesus, pois verdadeiramente só Jesus pode endireitar a vida do homem, a qual mais vil pecador que seja. Jesus ele colocou as mãos sobre aquela mulher, e Jesus ele fez um milagre na vida daquela mulher. Quando eu falo de mão de Jesus, nós falamos da providência de Jesus na nossa vida. Quando nós falamos da mão de Jesus, nós falamos dele alcançando aquele da sua parentela que não conhece a Jesus. E a mão de Jesus, ela é poderosa para alcançar a vida das pessoas. Louvado seja o nome de Jesus. Você está aqui nessa noite adorando e glorificando a Jesus, mas é quando você está aqui, a mão de Jesus está operando lá na vida dos teus. Enquanto você está aqui nessa noite, a mão de Jesus está indo lá naquele leito que está sendo desenganado pelo médico. Jesus ele está arrancando o caroço nessa noite, porque Jesus ele tem todo o poder. E eu estou falando nessa noite da providência de Jesus. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Aquela mulher era incapaz de olhar para cima, mas quando Jesus ele entra na história de alguém, mas quando Jesus ele salva a vida de alguém, louvado seja Deus. Aquela mulher começou a se endireitar-se, porque Jesus ele fez um milagre na vida daquela mulher. E é interessante que no versículo 13, impondo as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Nós estamos aqui glorificando a Deus, porque Jesus ele entrou na sinagoga, libertou aquela mulher. Porque Jesus ele foi lá naquele canto que ninguém podia ir, libertou você. Jesus ele foi lá do meu quarto libertar da depressão que eu estava com 7 meses. Aleluia.
E só Ele pode fazer isso na vida do ser humano. E o intuito é agradecer a Deus pelo que Ele tem feito. Aleluia. Aleluia, Jesus. Seja grato a Deus nessa noite pelo que Ele tem feito em sua vida. Mesmo que você esteja vivendo algo que você não queria viver, glorifique a Deus. Porque o bem precioso é a nossa alma. Porque o bem precioso para Jesus é a sua alma, meu querido. Louvado seja o nome de Jesus. O bem precioso para Cristo é a alma do ser humano. Volte para a presença de Jesus. Ele quer libertar você. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. E glorificar a Deus é nos montes, é nos vales, é na tempestade, é na bonança. O apóstolo Paulo, ele vai ensinar a carta que ele escreve aos Filipenses, capítulo 4 e versículo 13. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Se nós andar por aí, nós vemos na vitrine dos comércios, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Mas se nós for pegar a Bíblia e ler o contexto, Paulo, ele estava dizendo: eu aprendi a me contentar com o que tenho, tanto a ter fartura como padecer necessidade. Sabe por que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece? Paulo estava dizendo: eu não estou aqui pela minha força, eu não estou aqui pela minha capacidade, eu estou aqui porque Cristo é o meu sustento, é Ele que me fortalece, é Ele que me ajuda. Por isso, glorifique a Deus. Eu não sei o que você esteja passando, eu não sei qual é o vale, eu não sei qual é a tempestade, mas glorifique a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 8 e versículo 17, se não me falhe a memória. Paulo, ele vai dizer: tenho por certo que as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada. A luta que você vem passando, que eu venho passando, nada se compara com a glória de há de ser revelada. Porque a qualquer momento Jesus, ele vai arrebatar a sua igreja. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Aí João, ele vai escrever Apocalipse capítulo 21 versículo 4: e Deus a limpará de nossos olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, tristeza nem choro, porque todas essas coisas que eu e você passamos aqui foram passadas, e eis que faço nova todas essas coisas. Persevera até o fim. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Aleluia. Aquela mulher estava com 18 anos até Jesus chegar na sinagoga. Aquela mulher estava com aquela enfermidade até Jesus chegar na sinagoga. Você outrora estava com os problemas difíceis, que não tinha esperança a quem resolver.
Mas quando Jesus ele chegou na sua vida, mas quando Jesus ele chegou na sua história, mas quando Jesus ele chegou na sua casa, louvado seja Deus, Ele libertou a sua família, louvado seja o nome de Cristo Jesus. E no versículo de número 14, quando Jesus ele realiza esse milagre, quando Jesus ele entende que não era só a enfermidade, era um espírito que estava na vida daquela mulher. Aí os religiosos ele vai interrogar Jesus e se injuriaram contra Jesus e começaram a falar com Jesus, porque você cura essa mulher sendo sábado. Aí Jesus ele é tão maravilhoso e sábio que ele responde para aqueles homens. No versículo 15 vai dizer: porém, o Senhor disse: hipócrita, no sábado não se desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumenta, e não se leva a beber água, e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual estava 18 anos, Satanás mantinha presa. Nas suas epístolas, João ele vai dizer: e o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. O Filho do Homem, ele se manifestou, ele apareceu, ele desceu do céu e se manifestou para desfazer as obras do diabo. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. E esse Jesus, ele continua vivo. Esse Jesus, ele foi crucificado, ele morreu, mas ressuscitou o terceiro dia para desfazer as obras do diabo. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Aquela mulher, Jesus ele vai dizer que ela estava presa. Quando nós falamos de prisão, nós vemos logo literalmente uma pessoa que está presa em quatro paredes. Mas eu quero dizer nessa noite que a maior prisão cativa é na mente do ser humano. E Jesus ele veio para desfazer as obras do diabo. Louvado seja o nome de Jesus. O apóstolo Paulo ele estava preso, mas a sua mente estava livre, porque Cristo era a sua vida. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Só quem pode libertar a vida do ser humano, da mente aprisionada pelo pecado, só quem pode libertar a mente do ser humano aprisionada pelos prazeres desse mundo, é a palavra de Deus. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Somente que pode libertar o homem é a palavra de Deus. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Jesus ele quer fazer um milagre em você. Jesus ele quer libertar a sua vida. Jesus ele quer libertar você dessa prisão. Jesus ele quer libertar a sua mente que está cativa, que está presa. Louvado seja o nome de Jesus. Mas quando Jesus
Jesus, ele entra na sinagoga, ele liberta a mente do ser humano. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Aquele homem gadareno que estava com a legião de demônios, Jesus, ele chegou naquela cidade e libertou a vida daquele homem, porque quem pode libertar o homem da escravidão do pecado é só Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Fique em pé em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus. Eu não sei há quanto tempo você vem com esta prisão sobre a sua vida, sobre a sua mente. E Jesus nessa noite, ele faz o convite. Ele faz o convite especial para você. Porque na final, Jesus, ele não quer fazer só milagre em sua vida. Jesus, ele quer morar em você. Jesus, ele quer ter um relacionamento com você.